dois, três. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Galerinha, vamos começar aqui mais um audioaula no formato podcast. Descobri o nome, gente, é podcast. Porque muitas das vezes a gente assiste muito videoaula, né? Aí, a audioaula é mais raro você ter uma audioaula. Então, para os fortes de internet, e você não vai mais somente assistir às aulas de biologia, você vai ouvi-las pelo podcast. Audioaula com o professor Alan Calvé, hoje falando sobre os anelídeos, certo? O módulo anelida. Seria bom que vocês tivessem o material didático em mãos, as apostilas em PDF que a gente envia para vocês. Sim, gente, quando se fala em anelídeos, etimologicamente, né, ao pé da letra, a origem da palavra significa dizer o seguinte, que são animais que têm o corpo segmentado, formato de anéis, né? Anéis também chamado de segmentos ou metâmeros. A nossa biologia ela é muito rica em sinonímia, por isso que ela às vezes causa esse transtorno mental em vocês, em função dessas denominações, né? Uma coisa quer dizer a mesma coisa de outra coisa. É mais ou menos por aí. Mas quando a gente faz aquilo com prazer, que a gente ama o que faz, para quem gosta, você consegue absorver a informação muito mais facilmente. É uma dica. Se você faz aquilo por gostar, tente gostar daquilo que você faz. E aí você acaba gostando e essa resistência de não querer aprender algo, ela é passageira. Falar em aprender é bom que você retenha o conhecimento e não decore. Certo? Tem videoaulas falando sobre isso também minhas. Como estudar, como aprender. Mas sim, quando nós falamos de anelídeos, a gente lembra logo das minhocas, né? São os representantes, um dos representantes. Mas a gente sabe que ainda tem a sanguessuga, né? Que a gente sabe que tem os poliquetas, né? Todos são representantes principais deste filo, né, tão abrangente. Vocês têm uma ideia, aproximadamente 15 mil espécies destacam-se no filo anelida. As minhocas, que são encontradas no solo, né, tem as sanguessugas, os poliquetas. Os poliquetas, gente, são os vermes marinhos. Olha, minhoca, anelida, na verdade, também é chamado de verme em função do aspecto vermiforme do corpo. Por isso que são também chamados de vermes. Então não imagine apenas que vermes sejam só aqueles parasitas, né? Como ascaris lumbricoides, astênias. Não. Vermiforme é o aspecto do corpo dessas minhocas, cilíndricos, e são metamerizados. O corpo ele é segmentado no formato de anéis, daí vem o nome, certo? Então essa coisa da metamerização é em função da evolução desses animais. Os animais, quando são mais evoluídos, eles já vêm apresentar esse processo de divisão corpórea, vamos chamar assim, metâmeros, segmentos, certo? Até chegar aos mais evoluídos, como nós também, mamíferos, temos uma divisão corpórea, né? Nós temos aqui, por exemplo, nós temos uma caixa torácica, uma cavidade torácica e uma cavidade abdominal. É uma divisão, são segmentos do corpo. Então, os animais mais evoluídos já vêm apresentar esse processo de segmentação corpórea. Para os anelídeos, a gente chama de anéis, segmentos ou metâmeros, né? Certo? Isso dentro das características deles. Também eles podem ser triblásticos. É bom quando você for estudar os filhos animais, você estude, faça um estudo por comparação, comparando os mais evoluídos por os menos evoluídos e as características que tem em um e não tem em outros, certo? Aqui eles já são triblásticos. O que significa dizer que o animal é triblástico, hein, gente? É que apresentam 3 folhetos germinativos ou embrionários. Eu não sei o que é folheto embrionário. É aquela coisa. O aluno que estuda biologia, ele tem que ter o seu referencial, ele tem que ter a base. Triblástico significa dizer que ele tem 3 folhetos embrionários. Ele já tem a epiderme, né?
a mesoderme e a endoderme. Esses são os folhetos embrionários. Dentro das características também dos anelídeos, a gente diz que eles são protostômios. O que significa dizer que um animal é protostômios? Não só é o anelídeo que é protostômios, mas dentro das características dos anelídeos, a gente chama eles de animais protostômios. Ou seja, quando o blastóporo origina primeiro a boca e depois o ânus, esses animais são chamados de protostômios. O blastóporo, certo? Que pertence àquele intestino primitivo ou arquêntero, aquela abertura. Primeiro origina a boca, na fase embrionária, né, gente? Depois, em seguida, forma-se o ânus. O que é o contrário de protostômios? Deuterostômios. Aí tem uma dica. Os únicos animais deuterostômios são os equinodermos e nós. Os cordados, os únicos animais deuterostômios são os equinodermos, como as estrelas do mar, e os cordados. Todos são protostômios, com exceção desses dois, equinodermos e deuterostômios, que são equinodermos e cordados, que são deuterostômios. Ainda dentro das características desses anelídeos, deste filo, tem a presença do celoma. Já eles são celomados, porque tem animais que não têm celomas, são acelomados, os que têm celoma e os que ainda têm um falso celoma, que são pseudocelomados. Os anelídeos, esses animais, eles estão no grupo dos celomados. Professor, eu não sei o que é celoma. Aí é que o negócio fica difícil. A questão da base. Celoma é uma cavidade para inserção de órgãos. São os compartimentos que já existem na estrutura corpórea desses animais para guardar as suas vísceras, vamos dizer assim, os seus órgãos. Então, celoma é a cavidade para inserção de órgãos. Outra característica, a simetria, ela é do tipo bilateral, que a gente sabe que tem a simetria bilateral. Tem os assimétricos também, que não tem corpo simétrico, são assimétricos. Você não consegue traçar um plano imaginário, né, de divisão corpórea. Bilateral é quando você consegue traçar um plano, né, longitudinal e dividir o corpo desses animais em metades especularmente iguais, metades simétricas. Nós, cordados, somos também de simetria bilateral. No caso da minhoca, ou do caso dos anelídeos, também tem o corpo, a simetria, você pode dividi-lo em duas partes, simetricamente iguais. Os cordados, vamos dar um exemplo, por exemplo, do cachorro, que também está no grupo dos cordados. Se traça uma linha imaginária, longitudinal, você vai ficar com duas metades de cachorro, uma para um lado e outra para o outro. Uma orelha para um lado, uma orelha para o outro, certo? E assim, os animais que apresentam simetria bilateral, você pode dividi-los. Então, a minhoca, você vai lá, imagina uma linha imaginária, você divide duas metades de minhocas. Isso é simetria, gente. Muito show simetria. Você explicando simetria em sala de aula. O corpo é segmentado, como já falei, em anéis, semelhante a arranjos em forma linear. Agora, uma coisa importante você falar quando você está dando aula de anelídeos, é a importância que tem esses animais. Os vestibulares, eles não falam muito em características, algumas vezes em questões de múltipla escolha, né? Mas questão discursiva, você tem que saber dizer, falar sobre a importância desses animais, do filo anelida, principalmente as minhocas, que é importante aonde, gente? As minhocas é importante na agricultura, só para pescar? Não. Olha, ela tem uma característica morfológica muito interessante com relação ao tecido muscular desses animais. A questão da contratibilidade, né? A questão de contração e distensão da musculatura desses animais, permite a esses animais penetrar no solo, cavar verdadeiros túneis no solo. Isso favorece a ventilação do solo na agricultura. O solo fica mais arejado, mais permeável, a absorção de água melhora, certo? E as minhocas, elas se alimentam de
matéria orgânica em decomposição, em folhas que caem, né? Detritos orgânicos, vamos dizer assim, e acaba tendo aquela mistura, certo? Que as fezes delas entram em contato com essa matéria orgânica e formam o famoso humus, né? O humus, gente, o humus que é o solo enriquecido com matéria orgânica e fezes de minhoca. Isso aqui é humus. Então elas fertilizam, a importância delas é fertilizar com suas fezes o solo. Esse solo fertilizado, ele contém inúmeros sais, que é difícil de encontrar em qualquer solo. Então é como se fosse uma adubação orgânica e retém a umidade. É importante falar nisso aí, quando você falar da importância desses animais. E no caso lá uma importância também muito conhecida, das sanguessugas, que era utilizado na medicina oriental, hoje ainda se faz ainda, um trabalho com esses animais, quando você quer, por exemplo, controlar a pressão alta, a hipertensão, porque a sanguessuga, na verdade, quando elas estão sugando ali o sangue, porque é usada a sanguessuga ao longo do corpo das pessoas, elas diminuem o fluxo sanguíneo. Se diminui o fluxo sanguíneo, diminui a pressão, ou controla a pressão. Como é que esse sangue não estanca? Porque a sanguessuga, assim como os mosquitos, eles têm umas substâncias anticoagulantes na sua saliva. Então isso faz com que o sangue, ela consiga sugar o sangue, vamos dizer assim, né? E o sangue flui normalmente. E ela consegue se alimentar de uma quantidade suficiente. E isso o homem utiliza ao seu favor, controlando a pressão. Tratamento aí hoje se faz com outros tipos de tratamento, como osteoartrite, né? Diminui as dores articulares, a condição degenerativa, né? Que provoca essas inflamações e dores. Então o tratamento com sanguessugas ele é necessário, certo? Então, gente, primeiro módulo, primeiro podcast ou áudio aula sobre os anelídeos. Abraço.